que mudou, né, principalmente nessa questão de soluções construtivas, né, enfim, vou pegar nos últimos 25 anos, assim, o que melhorou, né, para a gente atingir esse nível de projeto que foi o caso ali desses dois projetos, que é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e o de Vitória. Voar sempre foi uma coisa para corajosos, né? As pessoas chegam no aeroporto tensas, menos o cara que viaja quase todo dia, faz ponte aérea Rio-São Paulo. As pessoas vão um pouco tensas para o aeroporto. No início, porque os aviões eram muito precários. Estou falando isso no começo do século passado, 1930, 1940. Os aviões eram precários. Depois de 2001, quando teve os atentados às Torres Gêmeas, então tiveram uma série de mudanças no layout de fluxos do aeroporto, por uma questão de segurança. Mais canais de inspeção, quando eu falo canal de inspeção é um raio-x, tomógrafo, uma série de coisas para vistoriar as pessoas. Então tudo ficou mais tenso. As pessoas vão tensas também para o aeroporto na hora de passar no raio-x, não sei o quê. Até os caras que vão para a Argentina, que depois traz a mala cheia de vinho, que sabe que vai passar, fica com medo, né? Ai, caramba, vão tirar meus vinhos daqui. E ainda surgiu recentemente aquele caso das duas meninas que trocaram as malas, elas foram lá para a Alemanha, foram presas. Então, Sim. É sempre tenso essas coisas. Então, uma das coisas que a gente procura é sempre deixar o aeroporto mais agradável, para que diminua um pouco essa tensão no caminho e no estar. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, a gente criou uma série de lounges, né, propôs um mobiliário confortável, gostoso, tapete, o cara senta, ele fica relaxado, tudo isso para minimizar um pouco esse estresse do preâmbulo de uma grande viagem. Eu tenho até uma pergunta que veio da internet aqui, aproveitando que você entrou nesse tema, é uma pergunta da Samara, ela é seguidora e amante de engenharia. Oi, Samara, tudo bem? Espero conseguir responder a tua pergunta. Ela fala parabéns pelo canal e pergunta: Marcelo, enfim, eu viajo bastante e a área internacional do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele me deixa menos tensa do que os outros aeroportos. Isso foi pensado na arquitetura? É uma pergunta da Samara. É um pouco do que eu estava falando para vocês. Essa tensão existe. E eu acho que o arquiteto ele tem que, no trato dos materiais, dos espaços, da iluminação, você deixar o usuário um pouco mais tranquilo. Ele fica relaxado, ele se sente bem, ele está num espaço confortável, uma iluminação controlada, mas tem luz do dia, bate aquela luz. Ele tem... É bonito porque em Belo Horizonte você vê aquele promontório, aqueles morros no fundo, então você vê aquela paisagem bonita, porque tem vidro. Não, ele tem uma integração, assim, com a natureza. Exatamente. Então, mesmo dentro, a gente buscou uma paleta de cores mais calma, conforto, como eu te falei, uma série de coisas que ainda pode. Hoje em dia tem aeroporto que tem uma série de benefícios para a saúde do usuário que são muito legais. A gente tem academia de ginástica, tem serviço de beleza, você pode fazer alguma coisa. Isso para o usuário ali do dia a dia? Porque às vezes você tem escala que demora horas, né? Então você fica lá um tempão, você pode fazer alguma coisa. Então o arquiteto, quando ele projeta um aeroporto, além de toda a complexidade de layout, e eu não digo isso por menos, é o mais difícil, você conseguir conjugar todas as questões do embarque, do desembarque. Todo o aeroporto ele tem uma questão que chama... lado ar e lado terra. O lado ar é onde você embarca, onde tem os aviões, onde os aviões fazem todo o taxiamento, param lá nos fingers ou param no embarque remoto. E o lado terra é do outro lado, onde tem o estacionamento, onde você entra no aeroporto, né? Então isso baliza todas as funções do aeroporto. Então você tem que chegar, fazer check-in. Do check-in você consome. Também essa questão do consumir dentro do aeroporto é o que dá a renda, a maior parte da renda para o aeroporto. Então, posicionar em pontos estratégicos as áreas comerciais para o usuário, depois que ele faz o check-in, que ele já está mais calmo, que ele já despachou a bagagem dele, ele poder circular, comprar e passar pelo canal de inspeção, que é o raio-x, e esperar no embarque e depois viajar. E quando ele voltar,
ele chegar, passar pelo desembarque, achar a sua mala, passar, se for viagem internacional, passar pelos canais de inspeção também de órgãos oficiais e depois sair. E quando ele sai, tem aquela área, aquela grande rua que tem na frente do aeroporto, que chama meio-fio, que é onde tem ônibus, táxis, onde tem aquela confusão toda. Ele tem que se achar lá, o Uber, como eles acham, ou achar seu carro no estacionamento bem posicionado. Então, o aeroporto trabalha com fluxo, basicamente. É uma coisa muito técnica. E tem muitos órgãos, muitas salas, muitas coisas, com coisas muito específicas que precisam estar posicionadas no seu local certo. Então, o arquiteto que faz aeroporto, ele tem que ser um especialista de aeroporto, que nem fazer hospital. Precisa saber o que está fazendo, né? Então, porque assim, tudo tem que ser muito bem encaixado. E com isso tudo, você precisa estar preocupado também com isso, com o usuário, que é o cara que vai embarcar, desembarcar, ele precisa estar calmo, tranquilo, precisa estar confortável, precisa ter um lugar bonito. Então, a gente tem que lidar com todas essas questões na hora de fazer um projeto do aeroporto.